Tenho observado um crescente número de livrinhos de colorir que você encontra hoje em supermercados, até em farmácia eu já vi. E já vem junto com os livros de colorir, vem as canetinhas para múltiplas cores para se colorir. Esta mania pegou no meio infantil e também de adultos, com a ideia de que poderia trazer algum benefício ou que traz algum benefício para ocupar o tempo da criança e até do próprio adulto, mas agora a febre é com os goodies, né, que é os livrinhos de colorir, que faz com que a ideia de que a criança vai ficar parada, ocupando seu tempo, vai fugir das telas. E, a meu ver, e observando esses materiais, eu vejo uma falta de criatividade enorme, uma morte do potencial artístico sobre a questão da escrita, sobre a questão literária e da produção de livro, que eles são vendidos como se fossem livros. E poucas são as crianças que conseguem de fato se interagir com essa atividade de começo a fim. Eu percebo que muitos livrinhos destes de colorir de crianças é feito uma ou outra página e as temáticas dos desenhos são muito temáticas globais, porém a partir de personagens de telas, inclusive de brinquedos, de publicidade infantil, de jogos brinquedos ou personagens de desenho animado que estão associados com algum produto a ser vendido. Vamos dizer, é aquilo que está na linguagem corrente do que a mídia apresenta para os pais, para seus filhos, que é a merchandising. Mas o que eu estou intrigado é como psicólogo educacional, psicólogo clínico, dentro da dimensão da psicanálise da criança, do adolescente, o empobrecimento que essa atividade dos livros de colorir trazem para as crianças. Não tem nada de criativo, é uma reprodução apenas para ocupar o tempo de uma criança que precisa ser ocupado esse tempo sem as telas, mas com liberdade, com criatividade, de estar junto com as crianças fazendo alguma coisa diferente, que ela possa jogar a sua expressão de comunicação e seu potencial criativo de forma espontânea, no ato de brincar, no ato de fazer alguma coisa. E quando isso vem numa forma formatada, que vai conduzir o comportamento com a ideia de que isso vai eliminar a ansiedade, vai colaborar na hiperatividade da criança, porque ela tem que estar ali pintando, desenhando, alguma coisa que não tem nada de criativo. Então, neste vídeo, eu estou apresentando um escritor, que é o Rodrigo Coutinho Martins, que eu tive a honra de ver a apresentação das obras que ele está fazendo em livros de colorir a partir de fotografias que ele tira e da realidade onde ele vive. Então, eu vou apresentar para vocês esta obra aqui, que é Vitória Goodies, que são fotografias do Rodrigo da cidade de Vitória, de lugares assim tradicionais e históricos, e também esta aqui, Capixaba Goodies, onde ele traz imagens do estado todo do Espírito Santo e a partir de imagens que ele fotografa e transforma em desenhos para a criança colorir. É uma diferença enorme. Vamos ver? O Vitória Goodies é uma produção pessoal dele. Interessante que você, a criança, vamos para esta imagem, ela é uma imagem que foi construída em 3Ds, né? Numa parte aqui de Vitória, que é a Praia do Canto, um ponto turístico. E aqui você vai perceber que tem o conceito que os pais podem ler para as crianças e todo o referencial de cada imagem. Quero visitar, né? O lugar que ele pode visitar, que a criança pode visitar, ou já visitou. E
interessante que o autor ele é fotógrafo e ele vai fotografando esta realidade. E aí você pode utilizar o QR Code na hora que a criança estiver pintando, pode usar o QR Code das fotografias que ele vai registrando, que a criança vai pintando os desenhos a partir da imagem do local que ela está pintando. E aqui, por exemplo, aqui em Vitória nós temos a Praça do Papa, e onde tem o projeto da Baleia Jubarte e também o projeto Tamar. É uma praça muito frequentada. Aí, olhando para o QR Code lá na imagem, vai usar, lógico, a tela, você vai ver a imagem fotografada pelo próprio Rodrigo e, ao mesmo tempo, a criança pode pintar esse desenho que é a partir da fotografia que ele faz. Então, aqui eu estou apresentando vários, igual aqui a Igreja do Rosário, né, que é um ponto turístico também tradicional, a partir das fotos que ele produz. Isto que eu acho que é importante, porque a interatividade é o pai, a mãe, o educador vai, fala sobre a Igreja do Rosário, ele traz aqui um breve histórico sobre a igreja, tem a foto que você pode localizar no celular através do QR Code e ao mesmo tempo o desenho para ser desenhado. A diferença é enorme. Este aqui já é do estado do Espírito Santo, que são os pontos turísticos mais tradicionais. Por exemplo, nós temos o monumento do Frade da Freira, de Vargem Alta, em Itapemirim, e tem esta, que é a pedra é a pedra do Frade da Freira. É incrível, quando você passa na estrada você vê este monumento da natureza e parece realmente um frade e uma freira. Só que aí você vai no QR Code, puxa lá e traz para a criança entender o que tem no estado. Imagina quando essa criança estiver passando perto desse monumento aqui natural, que aqui é uma reserva inclusive natural. Vai conectar e ela vai poder pintar a partir daquilo que pode ser conectado com a história. Mais do que, por exemplo, você pegar um livro para colorir de banalidades, de desenhos animados quase que idiotas, que está sendo muito veiculado para a população infantil do Brasil. E se você quer desenvolver a criatividade do seu filho, dos seus filhos, ou na própria escola, faça o que de alguma forma está aí uma tendência do mercado, que são os livros de colorir, mas trazendo para um conceito criativo. Eu até indico, por exemplo, que os pais possam fazer desenhos, rabiscos numa folha, desenhar vários tipos de coisas numa folha, para que a partir desses desenhos que é feito pela própria criança, traçados que é feito pela própria criança, traçados que possam ser feitos pelos educadores ou pelos pais, de se pintar a partir desses traçados. Vai ser muito mais interessante do que esta doutrinação comportamentalista, como se nossas crianças fossem idiotas e fossem animais a serem domesticadas. Não. São crianças com potenciais criativos e que precisam ser vistas com este potencial e potencializadas, mais do que para as telas, numa criatividade do fazer, do desenvolver. Então, esta obra aqui eu vejo como uma obra de arte e como uma literatura, com certeza. Uma literatura interativa. Outros livros de desenhos, né, de fazer o colorido, seu livro colorido, de fato é a morte da arte, é a morte da criatividade. Então eu trago aqui sobre este tema os livros para colorir de forma criativa, interativa e que faz formação, conexão com a realidade e conhecimento do espaço geográfico e do local onde se vive, valorizando a territorialidade de onde se vive, das crianças onde elas estão localizadas. Você pode fazer essa experiência no seu bairro, né? Fotografar, transformar, depois você imprime essas fotos, faz o tracejado do desenho e pede para as crianças pintarem, desenharem. Vai ver a diferença, elas vão se interagir com aquilo que elas estão vivendo na sua realidade.
Obrigado, tá, Rodrigo Coutinho Martins, você que é um autista tardio em avaliação, né? É fotógrafo e é um artista por excelência, e parabéns por ter tido essa criatividade de lançar esses dois produtos, que venham outros, bastante alternativos e interativos. Um abraço, Rodrigo, muito obrigado, e obrigado também por ter autografado esses dois livros que eu vou dar para minha neta Luna, que eu vou dar para que ela possa colorir junto comigo e explicando as realidades do estado onde o avô dela mora, que eu moro no Espírito Santo, e a minha querida Luna Maria, que é a minha neta, ela mora em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Então, quando ela estiver aqui ou quando eu levar esses livros para ela lá no interior de São Paulo, eu vou passar horas muito agradáveis com ela falando das realidades que ela já vivenciou, que ela já assistiu, que ela presenciou, e que através desta obra maravilhosa ela vai poder degustar. Aqui o autógrafo do Rodrigo, que eu agradeço muito, e que aí vocês veem na foto que aparece aqui nesse vídeo da gente pegando o autógrafo dele. Adoro o livro autografado. Vai para a minha estante, porém para a estante da Luna, lógico. E aí nós vamos colorir juntos. Faça essa diferença. Entre em contato com o Rodrigo. Eu vou deixar aqui as redes de contato dele, telefone de contato dele, para que você possa pedir este livro para que chegue em sua casa. Vai ser uma experiência fabulosa desses dois materiais maravilhosos.